Eu não sei se o torcedor já parou para pensar, mas os próximos 2 anos aí do futebol, a gente vai ter definições que talvez sejam novos marcos econômicos, né? Aquilo que a gente estabelece como as prateleiras do futebol, talvez passem por modificações consideráveis, tá? E isso, obviamente, tem a ver com dinheiro e dinheiro oriundo de direitos de transmissão, tá? Os clubes estão renegociando esses direitos e o Fortaleza tem um papel de protagonista nessas negociações. A gente sempre ficou olhando os clubes lá do eixo, daquele chamado antigo clube dos 13, melhor dizendo, definindo as coisas por nós, mas agora o Fortaleza parece ter um papel diferente em todo esse cenário, tá? Vou falar sobre isso aqui neste vídeo, que é em oferecimento da Drogaria Mendes, tá? A Drogaria Mendes é uma farmácia de extrema qualidade que atua na capital cearense, aqui em Fortaleza, tá? Entrega para toda a cidade com frete grátis, tá? O medicamento que você escolher na Drogaria Mendes vai deixar na sua casa, entrega rápida, boa, de qualidade, totalmente grátis, tá? Só ligar 988-725000, de preferência fala pelo WhatsApp, tá? 988-725000. Se você apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, você vai direto para o WhatsApp da Drogaria Mendes, ou também na descrição desse vídeo tem um link lá para você conversar com a galera da Drogaria Mendes. Eu vou soltar a vinheta agora e na volta vamos falar sobre as novas ligas que estão se juntando pelo bem comum do futebol brasileiro. Ó, e antes de começar, só dar o toque aqui, ó. Essa bolsa térmica, tá? Bolsa térmica Kremer, tá custando apenas R$19,99 lá na Drogaria Mendes. Alivia cólica, cãibra, febre, dores de um modo geral, inflamações, hematomas também de um modo geral. É só ver a bolsa térmica Kremer, R$19,99 e frete grátis é a oferta da Drogaria Mendes, ok? Falar um pouquinho sobre essas movimentações aí que ocorreram, né, com relação ao dinheiro. A gente tem uma notícia aqui do Globo Esporte, que eu vou colocar aqui na tela para a gente discutir ela um pouquinho, que é sobre a Libra, né? A princípio, a Libra tinha dito que não ia aceitar ceder nada, né? Eles não queriam perder. Para quem não sabe, Fortaleza está na Liga Forte Futebol, e lá na Libra tava Flamengo, né? Aqueles caras, os bichãozão das tapiocas, né? E aí eles deram uma resinha, tá? Perceberam que não dá para fazer futebol sem ter uma coesão, né? Então precisa dividir um pouco mais o bolo e eles deram uma resinha nesse sentido. A matéria do GE, que é assinada pelo Bruno Cassucci e pelo Vicente Seda, diz o seguinte: em assembleia, Libra aprova novo cálculo de divisão de receita e apresentará à Liga Forte Futebol. Reunião presencial foi realizada na sede da Federação Paulista de Futebol nessa última terça-feira. Diferença final entre o que receberia o primeiro e o último da fila do rateio foi reduzido, ou seja, reduzir as desigualdades, né? A Libra realizou uma assembleia extraordinária presencial que aprovou o novo cálculo de divisão de receita da associação, bem mais próximo do que pede o outro bloco, que é onde está o Lion, que é a Liga Forte Futebol do Brasil. A divisão de receitas, atenção, pelo novo modelo votado, fica em 40% igualitário, ou seja, 40% dividido igual para todo mundo, 30% por performance, né? Aí divide pela posição no campeonato, e 30% por engajamento. Aí é quem dá mais audiência. Eu sempre falo, não é que o Fortaleza vai ganhar o mesmo que o Flamengo, porque é óbvio que o Flamengo tem mais audiência, tem mais engajamento, mas é ser mais equilibrado, não ser uma disparidade tão grande. E aqui enfatiza que é medido somente pela audiência. Isso durante a transição. Os critérios permanecem após esse período, mas o modelo muda para 45 igualitário, ou seja, sobe o percentual de divisão comum, mantém os 30% de performance e diminui os 25%
do engajamento, ou seja, fica mais justo, né? Fica mais justo, sim. A transição, pelo que propõe a Libra, deve ser por um período de até 5 anos. Então, seria 40, 30, 30 em até 5 anos e depois ficaria 45, 30, 25. 5 anos ou quando a soma dos contratos de transmissão da Liga chegarem ao patamar de 4 bilhões. E aí guardem esse trecho, tá? Que eu vou explicar um pouco mais na frente. Na manhã de segunda-feira, na proposta elaborada pelos clubes, esse patamar era de 2,8 bilhões, o que mudou após ajustes feitos pela Mubadala Capital. Atualmente, a soma dos contratos de transmissão é de 2,1 bilhões de reais. Dessa forma, os clubes de maior arrecadação não perderiam dinheiro com a mudança. Os números aprovados na Assembleia levam a uma diferença final entre o que recebe o primeiro e o último clube da fila do rateio, de 3,9 vezes em um período de transição e 3,4 vezes após essa fase. O que a Liga Forte Futebol exigiu é que fosse até 3,5. Então, começaria acima dessa pedida, mas após essa transição ficaria melhor até do que a Liga Forte Futebol pediu. E aqui explica exatamente isso que eu estou dizendo. Né? O cálculo já é muito próximo do que é exigido pelos integrantes do outro bloco, a Liga Forte Futebol, desde o início das negociações até 3,5 vezes. O que é esses 3,5 vezes? É a diferença do primeiro para o último. Tá? No máximo, 3,5 vezes mais de dinheiro. Antes da votação dessa terça, a matemática vigente no Estatuto da Libra gerava uma diferença de 4,88 vezes do primeiro para o último da arrecadação. Olha como já melhorou. Você cai de 4,8 vezes mais para 3,4. Alguns dirigentes participaram via internet, e no final vem a lista. Uma comissão de clubes foi formada para apresentar a nova proposta e, dessa forma, enfim, iniciar uma discussão objetiva sobre a divisão de receitas de uma liga única. E aqui são esses que vão ser os membros da comissão, né? O presidente do Grêmio, do Corinthians, do Cruzeiro, do Bahia, do Flamengo e do Botafogo. O prazo é para ontem, como a gente brinca, é o que disse o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. A ideia é trazer todo mundo para baixo da mesma sociedade, da mesma organização, para ter os mesmos critérios de divisão. Se na frente o entendimento for também compor os blocos com esses fundos de investimento, será questão destes fundos se entenderem. Outra questão relevante foi discutida e houve avanço, mas não aconteceu votação. A derrubada da necessidade de unanimidade para as votações com alteração no rateio de receitas. Ficou para ser deliberada na próxima Assembleia. Isso ainda não está definido. Tá? A tendência é que passe a se exigir maioria de 85%. Para alterar essa cláusula, contudo, não será necessária votação unânime como uma desta terça. Isso é bom, né? Isso é importante também. O trabalho da gente, aqui é um trecho da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O trabalho da gente é esse. Será viável a nossa liga havendo a união de todos os clubes. E houve uma evolução grande. Chegamos a 3,4 vezes entre o primeiro e o último. Vai ser muito interessante isso. São mais argumentos para que mais clubes venham aderir à liga. Eu fiquei bem animada. Hoje o que foi definido foi isso. Vamos chegar numa proporção de 3,4 com o tempo. A divisão de receitas chegaremos a 45, 30, 25. Engajamento será só audiência. Foi uma evolução muito grande, tá? E a Leila é uma fala importante também. Palmeiras é um player significativo nessa corrida, né? 5 clubes tiveram maior participação na formulação dessa proposta a ser votada em Assembleia pela Libra. Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro e Vasco foram os clubes que tensionaram para esse deslocamento aí da Libra. Na segunda-feira, uma reunião da Comissão de Investimentos da Libra com o investidor do grupo, o Mubadala Capital, ainda resultou em ajustes. A proposta que a Libra pretendia levar à votação até amanhã de segunda-feira era de uma diferença entre o primeiro e o último da fila de 3,69 para um período de transição, caindo para 3,24 após esse intervalo. Com os ajustes feitos na comissão de investimentos em conjunto com o investidor, o que já estava previsto que poderia acontecer, que aí é basicamente reduzindo como chegou no início da matéria a 3,4. Aqui mais um trecho do presidente de São Paulo, Júlio Casares. Né? O período de transição, quem vai sinalizar é o mercado. Pode ser bem antes disso, 5 anos. Porque o potencial de faturamento é que vai trazer essa diferença para 3,4 entre o primeiro e o último, que é um grande avanço. Ou seja, se chegar nos 40,
nos bilhões, né? No valor de bilhões. Deixa eu até botar aqui no começo, aqui, só para poder falar direitinho. Se chegar no patamar de 4 bilhões de reais, não precisa esperar os 5 anos. Já antecipa essa transição. Tá? Então, isso é importante também. Vai depender muito da moral que o mercado vai dar para essa sinalização. E aí ele continua, Júlio Casares. Como acreditamos muito na boa venda dos produtos da Liga, a grande notícia que nos deixa otimista é que essa diferença, que sempre foi uma reivindicação, está contemplada numa escala de faturamento que pode ter 3,4 de diferença entre o primeiro e o último, tá aí reforçando o presidente do São Paulo. E aí ele explica de novo, mais ou menos a mesma situação, e aqui é a lista da turma que participou. E aí, cara, nessa quarta-feira, a Liga Forte Futebol ela se pronunciou sobre o assunto, sinalizando, né, o quanto foi importante essa resinha que a Libra deu, tá? Então tá rolando aí um match, né, entre esses dois segmentos, e aqui tem um fio no Twitter que traduz um pouco isso, e eu vou trazer aqui para vocês, tá? A Liga Forte Futebol, ela se pronuncia e fala, né, que defende uma liga única com todos os 40 clubes. Diz o seguinte: a Liga Forte Futebol acredita que o modelo de distribuição de receitas da Liga Brasileira deve ser aquele que torne o futebol brasileiro mais forte e competitivo como um todo, e para isso considera fundamental que haja um debate aberto sobre o tema. Pelas notícias veiculadas nessa terça-feira, que foi, por exemplo, aqui eu acabei de ler agora, sobre mudanças aprovadas em reunião da Libra acerca do modelo de distribuição das receitas de uma futura Liga Unificada, a Liga Forte Futebol acredita que estão na direção certa e aguardam um contato da Libra, como foi noticiado, né, compartilhando essa proposta oficial aprovada para que possa haver a retomada do diálogo entre esses dois grupos que hoje trabalham em separado. A Liga Forte Futebol permanece aberta ao diálogo, construtivo como sempre esteve, visão da criação de uma liga unificada no Brasil. No sentido da manutenção da transparência, a Liga Forte Futebol vem a público resumir os pontos críticos que ainda parecem afastar uma convergência para um modelo único entre a Liga Forte Futebol e a Libra. Desde o princípio das discussões, a Liga Forte Futebol apontou as seguintes premissas básicas para a criação de uma liga de 40 clubes. De novo, né? Agora enfatizando por que esses dois grupos não estão juntos. Primeiro, o que é que se exige? Um limite máximo de 3,5 de diferença entre o clube de maior e o de menor receita, independente do volume de receitas total gerado ou de qualquer regra de transição, cláusula pétrea, ou seja, não é modificável para a Liga Forte de Futebol. É inegociável ser algo maior que 3,5. Segundo ponto, a garantia de repasse de 20% da receita total, ou seja, 20% do montante total, para as séries B e C, independente de como os direitos sejam negociados, seja de forma separada entre A e B ou de forma conjunta. Também tem que ser uma cláusula pétrea para a Liga Forte Futebol. Terceiro ponto, a garantia mínima do pay-per-view presente nos contratos de alguns clubes até 2024, que causa as maiores distorções de receitas no futebol brasileiro. Não pode ser mantida como referência para qualquer garantia de receita após 2025. Isso é importante também. Quarto ponto, a governança precisa respeitar um quórum de votação para mudanças importantes de 2/3, e não por unanimidade ou por uma maioria que na prática deu poder de veto a um grupo muito reduzido de clubes, 85%. Ou seja, para vetar, tem que ser, não pode ser só 15%, né? Tem que ser aí um valor de 1/3, ou seja, tem que ter um quórum mínimo de 2/3 para aprovar alguma coisa. Isso é interessante também. Mais gente tomando decisão e não apenas uma pequena cúpula. Todos esses pontos já aprovados oficialmente pela Liga Forte Futebol e que são parte do acordo com um grupo de investidores liderados. E aí vem, os investidores da Liga Forte Futebol são diferentes da Libra, tá? Lá você tem a Mubadala. Aqui você tem a Serengeti e a Life Capital Partners. São de conhecimento da Libra desde o início das negociações entre os dois grupos em agosto de 2022. Caso tenham sido ou venham a ser aprovados em futuro próximo, nos levarão rapidamente a um acordo
para a criação de uma liga unificada no Brasil, objetivo final de todos os clubes brasileiros da Liga Forte Futebol. E, por fim, a Liga Forte Futebol gostaria de reafirmar a segurança do seu assessor financeiro, a XP, no grupo de investidores liderados pela Serengeti e pela Life Capital, a partir do compromisso formal com um investimento de, aí atenção, 4,85 bilhões para a liga de 40 clubes e também um investimento de 2,32 bilhões para o cenário apenas com esses clubes que estão na Liga Forte Futebol hoje. Ou seja, lembra lá atrás, quando a Libra disse que esse período de transição com 3,9 de diferença seria apenas se não se alcançasse de imediato os 4 bilhões? Pois bem, a Liga Forte Futebol já tem 2 investidores que garantem que, se tiverem os 40 clubes unidos, o valor total vai para 4,85 bilhões. Ou seja, se a Libra colar com a Liga Forte Futebol, fecharem com a Serengeti e a Life Capital Partners, você vai ter, de imediato, 4,85 bilhões divididos já naquela cota posterior. 45 igualitário, 30 por performance e 25 por engajamento, e a diferença máxima sendo de 3,4. Ou seja, ficaria perfeito, sem negócio de transição, já de cara começaria. Um total de 26 clubes fazem parte da Liga Forte Futebol, estão listados abaixo, e aqui fala aqui que você tem 4 dos 7 primeiros colocados do ranking nacional de clube, aqui é a lista que está compondo a Liga Forte Futebol hoje. Me parece uma grande sinalização. Tá? Já tem o dinheiro e já tem a vontade de conversar. Tá? Vamos ver o que acontece aí. Deixa nos comentários aí se você acha que vai ter essa união finalmente em torno do futebol brasileiro. Eu tô otimista, sabe? Eu sei que tem lá aqueles clubes mais encastelados que não querem ceder, mas me parece que a coletividade vai ganhar e o Fortaleza está de olho nisso, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo, mas era necessário explicar ponto a ponto, tá? Deixa o like aí se gostou, deixa o dislike se não gostou. Todo dia de manhã tem vídeo, toda noite tem live aqui no GT. Tamo junto, valeu e saudações tricolores.